Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa, um programa de aulas semanais com verticais profundas sobre temas do interesse da audiência. Se você é audiência e quer saber uma aula especial sobre holding ou sobre algum tema, me deixa saber. Pode ser por aqui, pode ser na outra rede também, tá bem? Galera, vamos conversar hoje sobre será que está valendo a pena fazer holding depois da reforma tributária? Muitos alunos me pediram para que eu conversasse com vocês e pudesse apresentar essa situação. Será que vale ainda fazer holding, mesmo depois no contexto após a reforma? Tem muita gente dizendo que não. Simone, dá um exemplo concreto, explica como é que é. Se você já é meu aluno da pós, você tem 19 aulas sobre a reforma, inclusive uma aula como essa, ou parecida com essa, dos nossos professores também já está lá. Eu estou dando essa aula que é para contextualizar e parametrizar para que mais pessoas possam falar coisas com sentido e que as pessoas parem de ficar gerando desinformação por aí, tá bem? Então selecionei aqui para nós. Será que ainda vale a pena fazer holding pós-reforma? Eu tenho uma análise prática. Para isso eu criei um caso, é um caso fictício. Olha lá. Vamos ver se a galera consegue me colocar junto na tela para a gente compartilhar juntos aí essa questão do contexto da reforma, tá? O que a reforma muda para as holdings? E aí eu vou pegar aqui e aumentar um pouquinho para que a gente possa olhar. Primeiro, gente, a gente tem a criação do CBS e do IBS que substitui PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, a gente tem uma troca de tributação. A gente tem uma alíquota total estimada sobre as receitas dessas holdings aí de 25%. No panorama da reforma tributária, que ainda não foi aprovada, é importante, no dia que eu gravo esse vídeo aqui, essa parte ainda não foi aprovada, a gente tem o final da isenção automática da tributação sobre lucros e dividendos. Isso ainda não está aprovado, mas a gente tem um planejamento para isso acontecer. A gente vai ter, então, uma incidência de 15% de imposto de renda na percepção de lucros e dividendos. E a última coisa são as cláusulas anti-abuso e combate à distribuição disfarçada de lucro, que, na verdade, deveria ser pro labore e devia ter a tributação ali de INSS e outras tantas questões que dizem respeito à Previdência, tá bem? Esse é o contexto. Simone, qual é o caso? Venham comigo aqui. Agora, olha aqui para mim, qual é o caso, da onde que a gente está tirando? Caso simulado, olha lá. A gente tem um caso simulado de uma holding patrimonial com 11 imóveis. Simone, por que tu fez 11? Para me facilitar o cálculo, gente. Eu queria que tivesse um imóvel que fosse de residência e o resto dos imóveis fossem alugados. É só por isso que eu fiz a ideia de 11 imóveis. E desses 11 imóveis, a gente tem 10 alugados com R$5.000 cada um. Por que tu botou 5, Simone? Porque eu queria que facilitasse o cálculo, era para me facilitar o cálculo. E a gente tem, então, uma receita anual de R$600.000 com esses imóveis alugados. Um imóvel próprio que a gente mora sem rendimento, tá bem? Esse é o caso. Ah, Simone, por que tu fez essas escolhas? Por que tu quis fazer isso? Porque eu precisava facilitar o meu próprio cálculo e a compreensão de vocês. É só por isso, é uma escolha, é uma eleição. Beleza, galera, então bora lá. Vamos seguir nossa vida aqui, olhem para mim. O que a gente tem? A gente tem aqui uma tabela comparativa do imposto de renda à pessoa física e a holding antes e depois da reforma, certo? A gente tem uma base de receita anual de R$600.000. Na pessoa física, a tributação efetiva está ali R$172.250. A holding antes da reforma trazia uma vantagem de mais de R$100.000 com as suas alíquotas. Então, estávamos falando de R$71.000 de vantagem tributária.
Após a reforma tributária, vocês conseguem perceber que eu ainda tenho uma grande vantagem aqui, que chega mais ou menos aproximada a R$ 20.000, mas que numa projeção de faturamento futuro, esses R$ 20.000, eles podem se converter num benefício extremamente vantajoso. Então, quando a gente fala, olhem aqui para mim, que a gente precisa fazer a demonstração no caso a caso e partezinha por partezinha, discriminando isso para apresentar para o cliente, é disso que eu estou falando. Se eu botar ali, na pessoa física é 173, na pessoa jurídica pós-reforma é 157, o cara vai ter a tendência de dizer, não vale a pena. Mas se eu projeto cerca de R$ 20.000 numa jornada aí de 10 anos, 20 anos, eu quero que vocês me digam quanto é. E se eu ainda uso um simulador de investimento para colocar uma jornada que seja conservadora, médio conservadora, de 1% ao mês nesse valor, eu tenho valores astronômicos simplesmente com uma economia tributária que está sendo oferecida. Então, assim, vale a pena a gente olhar e olhar efetivamente para o caso a caso. Vocês estão vendo aqui que eu deixei o meu telefone para ficar me gravando? Vocês estão vendo isso acontecer? Por que eu fiz isso? Porque uma das nossas aulas aqui nessa plataforma, ela traz a necessidade de produzir conteúdo para as redes sociais. E os colegas têm uma tendência, eu vou deixar o telefone de propósito aqui, de achar que a gente precisa produzir um conteúdo todo arrumado. E eu estou mostrando para vocês que essa é uma estratégia de produzir um conteúdo enquanto eu estou dando uma aula. Então, vocês estão atendendo um cliente, vocês estão produzindo um conteúdo de valor a partir desse atendimento real que está acontecendo. Simone, mas tu estava falando da holding, tu estava falando de uma situação de olhar para isso e verificar se vale a pena ou se não vale a pena então. Por que a gente vai olhar para a vida real? Porque cada um dos nossos clientes vai ter algum tipo de intempério, vai ter algum tipo de vantagem relacionada a essa reforma. Então não existe uma resposta única de sim, vale a pena. Todas as vezes que você tiver ali questões de reforma tributária, vale a pena. Isso não faz o menor sentido. Estão entendendo? Eu não tenho uma resposta genérica para dar. Olha aqui, estão vendo a minha aguinha ali, ó, o jeito que tá. Quis mostrar a gambiarra. Beleza, volta para cá. O que a gente tem após a reforma com um redutor de 40%? Um valor de R$ 63.000. Então veja como eu tenho sem o redutor 157, mas aproveitando o redutor, eu baixo, inclusive, eu torno mais vantajosa do que a situação da holding antes da reforma. Então, para esse cliente aqui, gente, se ele já tinha holding antes, ele vai ser mais beneficiado ainda se ele aproveitar esse redutor de 40%. E se ele só conseguir aproveitar o redutor de 15%, ele vai para 148. Ainda assim, são quase 30, são mais de R$ 30.000 de diferença relacionada a essa tributação total aqui. Então, a gente tem uma questão de alíquota efetiva e a gente tem uma economia lá, ó, com relação à pessoa física. Tá bem, Simone, mas o que muda com a reforma? O que a gente tem que prestar atenção? Por que tu tá trazendo isso aqui pra gente? Vem aqui pra mim. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente tem aqui quando a gente analisa uma tabela como essa para apresentar para o nosso cliente. Volta para cá. Numa tabela como essa, a pessoa física está tendo o maior cenário de carga tributária. Isso aqui é muito decisivo no momento em que você entrega todos os documentos que estão na fase 1 do atendimento, que são aquela fase lá da jornada do cliente a partir dessa análise de riscos. Então, se você é meu aluno, eu quero que você vá lá na plataforma e pegue o seu checklist de atendimento à aula sobre precificação e veja que fase é essa, número 1, para que no final dessa fase 1 você entregue esse comparativo para a pessoa e ela entenda que a carga tributária é maior. Já quando a gente está olhando essa tabela para uma família que só tem imóveis residenciais, o que a gente tem? A gente tem uma grande vantagem, que é
usar o redutor de 60% do IBS e do ICBS. E aí, quando eu uso esse redutor de 60%, eu tenho uma efetividade de redução de 10% a mais do que eu teria com a holding constituída antes da reforma. Então, isso é uma grande vantagem, porque aqui você pode ter o cliente que já fez a holding e vai precisar se adaptar, e ele mesmo, inclusive, vai receber até 10% dessa vantagem, se ele trabalha com imóveis de locação residencial. Ou então o cliente que ainda não constituiu a holding, ele agora vai ver que a reforma tributária beneficiou mais ainda. Ah, Simone, mas como é que eu vou fazer isso? Gente, se eu estou mostrando para vocês um caso simulado, vocês podem inclusive usar esse caso simulado para mostrar para a pessoa, ó, num caso de um patrimônio assim, 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 distribuído dessa forma, tá bem? É isso somente? Não, a gente vai olhar uma segunda ou uma terceira hipótese, que é, mesmo com o imposto de renda sobre os dividendos, a holding com esse redutor dos imóveis residenciais ainda está gerando mais economia. Então, olha aqui para mim. Se você tem um caso de uma família que mais tem na patrimonial dela imóveis residenciais, mesmo depois que mude a reforma tributária para a gente ter tributação de imposto de renda sobre os lucros e dividendos, ainda assim vai ser vantagem para ela estar nesse lugar. Ah, Simone, então como é que eu tenho que fazer para o cliente entender isso? Você pode criar o seu próprio caso simulado. Ah, mas como é que eu faço? É simplesmente aplicar o fator que a gente já apresentou nessa tabela para o seu cliente. A gente aplica essas alíquotas incidentes sobre esses clientes. Mas aí vocês vão me dizer assim, tá, mas e se a patrimonial do meu cliente envolve mais imóveis que não são residenciais? Envolve mais imóveis que são comerciais. Aí a gente não consegue usar a faixa do redutor, que é aquela faixa ampliada. A gente consegue usar uma faixa de redutor, mas é uma faixa de redutor que é mais diminuta. Neste caso em especial, a gente tem uma praticamente equiparação com a pessoa física. Mas mesmo assim, gente, eu quero mostrar para vocês só um pouquinho aqui. Lá na tabela original, volta para lá. Nessa partezinha aqui final, o que a gente tem, ó? Com a distribuição de lucros, a diferença é R$15.700. E aí eu pergunto a vocês, se vocês projetam esse valor para 15 anos, será que não vale o investimento? Então, mesmo numa situação extremamente, entre aspas, desvantajosa ou completamente aproximada da pessoa física, talvez ainda valha o investimento. Por quê? Olha para mim. Porque aqui é o momento de entregar para o cliente não só a questão tributária, mas também a questão relacionada ao planejamento sucessório, ao planejamento da continuidade negocial e ao planejamento da entrega das cotas ou das ações dessa holding para a segunda e a terceira geração. Então, quando a gente olha uma tabela como essa só relacionada a tributo, o caso grave é o caso com tributação de dividendos e com muitos imóveis que tenham caracteres de locações que não são locações para moradia, de imóveis residenciais. Então, esse é o caso mais grave. Mesmo o caso grave, que vai ter uma diferença pequena, cuidado lá, ainda é capaz de ser vantajoso a partir do planejamento sucessório. Ah, Simone, mas essa é a única vantagem? Não. Além dessa questão do planejamento sucessório, a gente tem uma outra questão, que é a questão da redução da beligerância. Então, resta saber se o seu cliente tem na lista das pessoas que ele se relaciona pessoas com personalidades divergentes, pessoas com personalidades beligerantes. Geralmente essas pessoas, elas fazem parte do grupo da família estendida. Elas vão ser ali o genro, a nora, o cunhado, a cunhada.
Essas pessoas com personalidades beligerantes precisam ter atendidas as suas expectativas logo no início da controvérsia. Esse atendimento dessa expectativa logo no início dessa controvérsia faz com que essa personalidade acabe não atrapalhando o porvir. Então, Simone, holding vale a pena depois da reforma tributária? Depende. A primeira coisa a saber, pega aí o seu lápis e a sua caneta, é o para quê dessas pessoas. E na minha lista de para quês que as pessoas têm para fazer holding, nós temos 7 itens cruciais. Item número 1, economizar tributos. Se o item número 1 é o item de economizar tributos, você vai olhar para as 19 aulas que estão dentro da especialização e fazer a avaliação do caso do seu cliente, inclusive utilizando a calculadora do IDD, a calculadora do Instituto Digital de Direito, para verificar se no caso concreto do seu cliente, com a declaração de renda dele, tem vantagem ou não. E comparar isso, por exemplo, com uma doação, se você quiser. Essa questão da vantagem tributária é somente um elemento, mas eu disse para vocês que a gente tinha 7 elementos. Essa vantagem tributária, ela ainda assim vai ser vantajosa. E quais são as características desta vantagem? Se eu tiver uma patrimonial que seja com imóveis de locação para moradia, sim, a gente tem prova da vantagem porque o redutor é grande. Se o imóvel não for para moradia, a gente não tem provas tão grandes assim dessa vantagem, tá bem? E se a gente vê passar a aprovação ali da tributação de IR para a distribuição de lucros e dividendos, a gente vai ter uma complexidade um pouco maior. Além desse negócio aqui da tributação, a gente tem o segundo, que é eliminar conflitos ou minimizar conflitos. Esse é um motivo pelos quais as pessoas contratam muito, porque elas já sabem que a família dela vai dar BO, elas já sabem que a família dela vai ter uma situação ruim logo ali na frente, já está sabendo que a gente vai ter problema ali na frente e sabendo que tem problema ali na frente, ela já quer organizar isso. Então, para evitar os conflitos, se a sua questão é evitar conflitos, a holding ainda permanece sendo uma boa opção. A terceira coisa dessa lista, gente, diz respeito a economizar de forma geral. Quando um cliente fala em economizar, ele está com prontidão de escuta ali para fazer planejamento. Economizar é tanto economizar tributo com relação a essa operação da holding, com essa substituição, quanto utilizar também a verificação do ITCMD mortis causa. E aí, gente, a gente não olha só o aspecto tributário dessa questão do IBS-CBS. A gente precisa colocar nesse cálculo o ITBI da integralização dos imóveis e a gente precisa colocar nesse cálculo também a questão do ITCMD mortis causa. Porque eu já fiz uma simulação utilizando um patrimônio de R$1 milhão e a gente perdia só de partida 40% do patrimônio. Eram 3 herdeiros e era 40% do patrimônio perdido. Então, de R$1 milhão, o patrimônio baixava para 600 mil. Vocês conseguem entender que essa pessoa, no momento que morrer, vai ter que os herdeiros dela darem conta de R$400 mil, pagando todos os impostos e tudo mais em cima de R$1 milhão? Então, essa pessoa que quer economizar, ela é uma ótima pessoa para que a gente mostre que mesmo com a reforma tributária ainda vale a pena para ela fazer isso. Tá bem. E a quinta coisa, Simone, a quinta coisa é prevenção de vulnerabilidades. Tem famílias que têm situações de vulnerabilidades psíquicas, vulnerabilidades relacionadas à drogadição, vulnerabilidades relacionadas à conflituosidade, mais de doenças mesmo, e situações relacionadas a doenças terminais e outros casos de doenças. Não só psíquicas, mas doenças de fato ali. Eu tenho uma situação de uma pessoa que não consegue manter o próprio sustento, eu tenho uma situação de uma pessoa com autismo, eu tenho uma situação de idosos com Alzheimer, eu tenho um prognóstico de Parkinson vindo. Essas vulnerabilidades, elas são motivos de contratação e mesmo com a estrutura da holding relacionada a mais impacto tributário, para essas pessoas ainda continua valendo a pena fazer. E isso, gente, quase ninguém diz.
Essas prevenções de vulnerabilidades precisam ter descritas ali no contrato social quais são elas ou num pacto parasocial e qual vai ser a operação disso, nomeando inclusive um terceiro que é de confiança para conseguir fazer a administração e o gerenciamento desse assunto. A sexta situação relacionada a isso, gente, é preservar o legado. Preservar o legado e evitar o fatiamento. Isso a gente tem muito no agro, né? Eu tenho uma propriedade, sei lá, a fazenda é gigante, ou a fazenda é constituída de 3 ou 4 terrenos, e essa fazenda é a que faz todo mundo ficar mantido. São 6 herdeiros. Se morrem os patriarcas, a matriarca e o patriarca, o fatiamento dessa propriedade em 6 espaços diferentes acaba gerando um ônus extremamente significativo para essa comunidade. Então, assim, se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo que você entre lá nas aulas iniciais, que é a aula do mini curso de holding na prática, e veja, gente, do que eu estou falando sobre o fatiamento da propriedade e do que eu estou falando sobre esse passo a passo aqui dos herdeiros. E se você não está na pós-graduação e também está em dúvida com relação ao exercício da sua advocacia ainda, eu quero fazer um chamado que é: agenda uma sessão diagnóstica com alguém da minha equipe. Nessa sessão diagnóstica, a gente tem 7 passos, assim como 7 motivos para os clientes fazerem as questões, são 7 passos para encontrar o seu 80-20. Para você tomar consciência qual é a área da sua advocacia que você vai precisar mudar, gente. Então, assim, não pensa que a gente está diante do número mágico, de uma coisa muito importante. Não, gente, é uma ferramenta científica. Fui eu que desenvolvi essa ferramenta para gerar mudança na tua vida. Aproveita que, por enquanto, esse diagnóstico é um diagnóstico que a gente está fazendo de forma gratuita. Para quê? Para que mais colegas possam fazer o upgrade na advocacia. Enquanto essa área ainda for uma área marginal, é ruim para quem trabalha na área. Ai, Simone, como assim tem mais concorrência? Esse pensamento da concorrência é um pensamento equivocado. Quanto mais pessoas estiverem atuando dentro dessa área de proteção e de holding, não uma área genérica disso, uma área de fato especialista nisso, melhor é para a gente. Por quê? Automaticamente os clientes vêm mais estruturados e vêm mais conscientes dos problemas que têm. Hoje a gente tem uma lista de médicos que nem sabe que tem problema no seu CNPJ. Uma lista de supermercados que não fazem a menor ideia que precisam de revisão. Uma lista de lojas de roupa, de lojas de produção, lojas de produtos e cosméticos. Eu tenho certeza que se eu entrar num shopping center qualquer, eu vou ter mais de 90% dos CNPJs equivocados no sentido da zona cinza. Eu aposto com vocês, eu desafio vocês a entrarem num shopping center e encontrar mais de 10% de contrato social conforme. Eu tenho certeza que a grande massa desses contratos estão desconformes, porque a pessoa não sabe o risco que ela está correndo. E quanto mais profissionais a gente tiver imbuídos desse espírito de entregar o melhor para as pessoas, inclusive depois da reforma tributária e principalmente depois dela, melhor é para esse segmento. Porque a gente não tem mais espaço para amadores. A partir de agora, ou você é profissional especialista nessa área, ou então não tem espaço para ti, desculpa falar. O amador ficou de lado. E o 7º evento, Simone? O 7º evento, gente, do pra quê? É um evento que eu costumo meio que ironizar, mas é o evento que mais vende, tá? É o Meu Amigo Fez. O que é o Meu Amigo Fez? É o amigo que tem holding, gente. Se o cliente está num grupo social que o amigo tem holding, eu lamento informar, você pode dizer que custa caríssimo, você pode dizer qualquer coisa, mas se o amigo tem holding, esse cliente vai fazer holding. E por que ele vai fazer holding? Porque ele quer ostentar, é como se fosse uma joia rara que ele quer mostrar lá, olha aqui a minha joia maravilhosa que eu quero mostrar, ou uma bolsa, um relógio. Então não estamos falando de uma coisa natural, a gente está falando de um grupo social que pressiona determinados comportamentos. E aí, para eu resistir e eu não fazer a holding, eu preciso ter muito mais energia. Então, assim, dentro desses 7 elementos,
o cara que quer economizar tributos ou a cara que quer economizar tributos, eu sugiro que você faça essa planilha ou faça um caso simulado na medida dessa planilha para conseguir apresentar quais são os ganhos efetivos e reais. Agora, as pessoas que querem essas outras coisas, vocês precisam mostrar, além desse benefício aqui, dessa planilha e dessa tabela que eu trouxe pra gente, outros benefícios. E esse cidadão ou essa cidadã que é do grupo social, gente, eu imagino que não precisa mostrar tantos benefícios assim, porque essa pessoa já veio com essa ideia na cabeça. Simone, isso significa o que, assim, em termos efetivos, em termos reais? O que significa pra gente, né? A reforma tributária, gente, olha lá, ela não acabou com as holdings, ela acabou com o improviso. Agora, mais do que nunca, estruturar holding e trabalhar com proteção precisa de conhecimento técnico multidisciplinar, planejamento sob medida, atuação preventiva e estratégica e uma equipe contábil e jurídica alinhada, mas não é alinhada com qualquer coisa, é alinhada na zona cinza. Por que é na zona cinza? Porque se eu continuar tendo um profissional de empresarial, um profissional de sucessões, um profissional de direito de família, um profissional de sucessões, eu vou pegar os honorários e vou dividir por 4. E a ideia é que eu tenha um grupamento que seja especialista na zona cinza para poder seguir. Tá bem? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Escreve aqui embaixo, me deixa um comentário. Aproveita, já dá um like aí, vem aqui para mim. Já dá um like aí no perfil, o que mais? Como é que é? Me segue, manda esse vídeo para quem vocês acham que precisa. Aquela história toda aqui dessa rede grande, né? Quer dominar, gente, essa advocacia estratégica? Quer dominar a holding e a proteção pós-reforma tributária? Especialize-se. Especialize-se. Já é meu aluno da especialização? Beleza, que coisa boa. Vai lá e pega as aulas que eu acabei de referir. Não é meu aluno ainda? Ingressa pelo menos na rede. Rede da advocacia protetiva, ingressa na rede que você vai ver a mudança que já vai fazer. O que tem dentro dessa rede? Networking, organização por conteúdo. E se você já foi aluno, tem o arquivo vivo da pós. Então você vai continuar acessando os arquivos da pós, mesmo depois de já ter a sua certificação. A ideia, gente, é fazer essa rede andar. E se você tem dúvida sobre a sua própria advocacia, qual é o momento que você está, marca com um especialista do meu time, tá bem? Te vejo na próxima aula.